A pesquisa nacional por amostras de domicílios, feita pelo IBGE, referente a 2012, trouxe algumas surpresas. Uma delas é negativa. A taxa de analfabetismo parou de cair pela primeira vez desde 2004. E para falar disso, nós convidamos aqui a Priscila Cruz, do movimento Todos pela Educação. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Cleiton. Está aqui também no estúdio José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, especialista em economia, para abordar os aspectos econômicos da pesquisa. Vamos começar falando com a Priscila. O que você achou, Priscila, e o que o movimento Todos pela Educação acha dessa notícia, da estagnação, da queda da taxa do analfabetismo no Brasil? Acho que você falou bem, né? Não foi que a gente teve um aumento no analfabetismo, a gente está aí numa margem de erro, né? Tem aí uma oscilação estatística, mas que mostra mais uma estagnação, ou pelo menos dizer que a gente está crescendo aquém daquilo que a gente deveria, né? Eu acho que o país apresenta demandas importantes, a juventude, todas as crianças precisam de uma educação de melhor qualidade. Então, qualquer movimento de estagnação, qualquer baixo crescimento em termos de aprendizagem é muito ruim para o país, muito ruim principalmente para cada uma das pessoas. A pesquisa mostra que são cerca de 300 mil analfabetos a mais em 2012 em relação ao ano anterior, né? Você acha que é um efeito estatístico, então não chegou a ser um aumento? Não dá para dizer, é uma amostra. A gente pode ter tido também um aumento, quer dizer, isso pode ser uma oscilação. Não vejo isso como um aumento do analfabetismo do Brasil. Acho muito difícil a gente estar observando um aumento no analfabetismo. Mas não existe nenhuma tendência que, quando você olha, mesmo daqueles que estão entrando na faixa etária de 15 anos ou mais, eles já estão entrando com uma escolaridade maior, mesmo a aprendizagem. No 5º ano, a gente tem crescido mais, no 9º ano, no ensino médio, crescido menos, mas estamos crescendo, né? A gente não está regredindo, então deveríamos estar observando um aumento também, ou uma queda no analfabetismo. O ideal seria que tivesse caído, né? O ideal era que a gente tivesse caído um pouco mais, de forma mais vigorosa. Não está acontecendo, mas isso não significa que a gente está aumentando o analfabetismo no Brasil. Eu acho que o máximo que a gente pode dizer hoje é que a gente está nessa movimentação mais estagnada, né? Estamos mais estagnados em termos de analfabetismo. Zé Paulo, o que você achou? Do ponto de vista econômico, qual a importância da educação para o Brasil e como você vê esse resultado? Bom, a importância da educação é óbvia, é gigante. Inclusive, com relação a essa questão que todo mundo considera um enigma, por que o emprego, ou melhor, o desemprego está caindo numa economia, num ambiente de crescimento baixo, né? A gente não faz a pergunta invertida. Por que com tanta gente trabalhando, empregada ou ocupada, o país não cresce mais? Porque seria óbvio, todo mundo produzindo, a produção é maior. Mais gente produzindo, a produção obviamente é maior. Acontece que no Brasil não é assim, tem mais gente trabalhando e a produção não cresce na mesma proporção, porque a produção é fraca. As pessoas produzem, mas produzem pouco, menos do que poderiam produzir. O nome desse problema é produtividade. A produtividade no Brasil está muito baixa, está mais do que estagnada, é um problema muito sério, e uma das razões porque a produtividade é baixa, uma é tecnologia. Você pode produzir mais com menos gente se você agrega mais tecnologia. A outra óbvia questão é a qualificação do trabalhador, e o nome genérico disso é educação. Então, o problema seria isso. Agora, terminar, já estou falando muito. A questão do analfabetismo que apareceu na PNAD de 2012, comparado com 2011, é um ano só, houve um aumento de 8,6% da população 15 anos ou mais, perdão, para 8,701%, possivelmente, ou claramente, é uma questão de erro estatístico, porque
a PNAD, embora seja muito ampla, muito abrangente, muito completa, ela é uma pesquisa. E pesquisa tem margem de erro, não sei qual é a margem de erro da PNAD, é baixa certamente, mas tem. Esse dado está dentro do dado estatístico. Até porque apareceu um aumento na faixa de 40 a 59 anos. Isso, ou as pessoas estão declarando que são analfabetas, o que antes não declaravam, como até a Priscila estava dizendo aqui, a gente estava conversando antes do programa começar, ou não tem como explicar esse negócio, porque nesta faixa, no meio dessa faixa, não dá. O analfabetismo cai lentamente no Brasil e cai lentamente em todo lugar em que ele existe ainda, porque as pessoas mais velhas são as que se enquadram neste indicador. São as pessoas mais velhas nos lugares mais distantes. Ou seja, só vai realmente baixar no ciclo da vida, quando essas pessoas morrerem. E, como a Priscila também notou aqui, numa conversa muito bacana antes, as pessoas, mesmo as analfabetas, estão vivendo mais. Então, essa taxa vai demorar para cair significativamente, mas ela está num ponto que não atrapalha a economia e o resto do funcionamento da sociedade. O que atrapalha é a questão da qualidade dessa educação, do ensino que as pessoas, as crianças e as pessoas recebem no Brasil. Só explicando para o internauta sobre essa parte do emprego, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios mostrou que no ano passado foram criados 1,4 milhão de empregos, apesar da economia ter crescido apenas 0,9%, ou seja, aparentemente é um contrassenso. A economia cresceu pouco, mas gerou bastante emprego. Foi o que o Zé Paulo acabou de explicar. Priscila, essa questão do emprego, as pessoas estão trabalhando mais, estão gerando mais renda, a renda cresceu, aliás, é outro aspecto da pesquisa. Isso beneficia o país no aspecto educacional? As pessoas têm mais dinheiro para mandar o filho para a escola, por exemplo? Pode beneficiar se a gente conseguir usar isso bem no país. Isso tem dois lados. A gente vê, por exemplo, tem famílias que estão ascendendo socialmente e aí passam a ter a educação privada como objeto de desejo. Isso tem uma motivação positiva, porque é melhor que tenha como objeto de desejo uma melhor educação para o seu filho do que comprar um tênis, do que fazer, sei lá, comprar um carro, outra coisa. É melhor, acho muito positivo. A gente até concluiu uma pesquisa no Todos para a Educação, mostrando o quanto que as famílias querem mais educação para os seus filhos. Assim, as mães entendem que o seu filho vai ter uma vida melhor se ele tiver educação e educação de qualidade. Ela só não sabe dizer que educação de qualidade é essa, mas isso está muito já enfronhado na sociedade, principalmente entre as mães. Então, acho, por um lado, é positivo. Por outro, logicamente, não é a migração de escola pública para privada que vai fazer a gente melhorar o ensino. A gente tem que melhorar a escola pública e fazer com que a escola pública seja republicana de todas e de alta qualidade para toda a população. Então, acho que isso pode ser um fator que pode colaborar, porque a gente pode ter mais pressão, a gente pode ter mais apoio, um apoio mais qualificado. Até a gente estava conversando antes, o fato das pessoas talvez responderem menos que estão analfabetas, vai ver que é porque elas têm dentro de casa uma referência do que é estar alfabetizado. Agora os seus filhos, os seus netos estão alfabetizados, né? Ela consegue entender o que é estar alfabetizado. Pode ser que tenha aumentado então o espírito crítico da sociedade em relação ao que é o analfabetismo? Aliás, pode aproveitando... ser, eu adoraria ter essa resposta, inclusive acho que esse é um tema de pesquisa, né? Para a gente entender, será que está havendo uma mudança de percepção, né, do que eu considero, o que é estar ou não alfabetizado, o que é a qualidade da educação, o que é aprender, o que não é aprender? Pode ser. Só lembrando que o movimento Todos pela Educação é um movimento que reúne, tem partidos, mas não é partidário, tem organizações sociais, tem cidadãos voluntários, é isso, né, Priscila? O objetivo, explica um pouquinho qual que é o objetivo do movimento e o que você acha que vocês estão conseguindo até agora. Tá. Olha, o movimento, ele é um movimento, como você bem disse, bastante plural, tem gente de todas as profissões, tem instituições, tem pessoas, tem do norte, tem do sul, tem bastante gente colaborando. O movimento, ele trabalha numa perspectiva e numa ideia de que a gente tem que melhorar a demanda por educação de qualidade,
Por isso que a gente produz muitos relatórios, a gente dá visibilidade para os dados educacionais, a gente coloca para todo mundo saber e entender que tem um mundo de informações educacionais. Acho que a educação é a política social que mais tem a dizer. Tem muita pesquisa, tem muita avaliação, então acho que a gente tem que dar tem muitos publicidade. mitos também, não é? Um monte de mitos, vários mitos, exatamente. É a área que talvez tenha mais mitos entre os grandes temas. É verdade. Enfim, e a gente faz pesquisa justamente para a gente não fazer um pleito por política que seja pelos mitos ou pelo senso comum, porque às vezes o senso comum ele contradiz, né, o resultado empírico. Então, a gente faz toda uma parte de pesquisa, a gente também faz uma parte de comunicação, isso tudo para poder ajudar a população a demandar mais educação de qualidade. A educação era a 7ª prioridade em 2006, hoje ela é a 2ª prioridade. Então, eu acho que a gente tem avançado nesse tema da demanda. Das pessoas ou prioridade da população? Da população em geral. Por outro lado, a gente também tem que melhorar a oferta, porque está lá na Constituição Federal, 205, artigo 205. A educação é o dever das famílias e do Estado. Então, o Estado, que é executivo, legislativo e sistema de justiça, a gente esquece do sistema de justiça também como parte do Estado e como também parte daquele que deve ajudar a prover a educação de qualidade, na fiscalização, na observação e tudo mais, e no apoio, principalmente, no apoio mais estratégico, ajudar essa oferta do Estado a ser da melhor forma possível. E com foco na qualidade, porque o foco na quantidade a gente tem conseguido avançar mais, também é muito desafiador, a gente conseguiu acolher, incluir as crianças, a maior parte das crianças, mas ainda temos 3.600.000 crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola, que não é pouca coisa, são 3.600.000, que são os mais difíceis de serem incluídos, porque são os mais pobres, são os que moram mais longe, são aqueles que têm algum tipo de deficiência. Então, é a parcela mais difícil. E a gente agora tem que fazer isso, tem um prazo legal, que é 2016, que é o final dos atuais mandatos municipais, porque foi aprovada uma emenda constitucional, que é a 59 de 2009, que tornou obrigatória toda essa faixa etária, de 4 a 16 anos. A 17 anos, desculpa. Mas o principal desafio mesmo é aquilo que a gente começou a falar aqui, que é a aprendizagem. É universalizar não só o acesso, mas universalizar a aprendizagem na escola, que é muito mais complexo, porque aí, de fato, tem os mitos, tem as teorias, tem as teses, enfim, a gente tem aí um monte de gente trabalhando em relação a isso, mas ainda tem pouca sintonia para a gente realmente avançar naquilo que mais importa, que é garantir que todos os alunos aprendam, e principalmente na idade certa. Né, que não tenha repetência, que tenha fluxo, etc. Zé Paulo, todos esses indicadores sobre a qualidade do ensino e a frequência à escola, isso influi diretamente na taxa de competitividade da economia brasileira, né? O Brasil vem perdendo nos últimos rankings, vem piorando. Mas né? Também eu gosto de ressaltar que ao falar da qualidade, que é insatisfatória para ser elegante e que precisa realmente de um grande esforço, porque é muito mais difícil do que você conseguir a quantidade, também é preciso ressalvar que o país tem avançado, especialmente nos últimos 20 e poucos anos, digamos assim, dos governos FHC e dos governos Lula-Dilma, tem avançado consistentemente nessa questão, e há indicadores indiretos espetaculares que dão passagem a essa avaliação mais otimista. Vou dar um exemplo aqui. A desnutrição infantil no Brasil está para ser eliminada. Mais alguns anos, talvez até 2020, 5, 7 anos, isso vai terminar no Nordeste, que é onde ainda resistem os maiores focos. As razões que os especialistas, sanitaristas, economistas, demógrafos, estudiosos do assunto e das pesquisas que são feitas apontam, são algumas de caráter econômico, aumento real do salário mínimo,
o sucesso dos programas de transferência de renda condicionada, o ícone de sair ao Bolsa Família e fator importantíssimo, a escolaridade das mães. A escolaridade das mães é importante porque as pesquisas também mostram que mães mais pobres, porém mais instruídas, criam melhor seus filhos, têm noções de puericultura melhores, mais consistentes do que mães mais ricas, estou falando no universo relativo, mais ricas, mas menos instruídas. Então, a instrução, ter passado pela escola em algum momento, é um fator fundamental para uma chaga, para um problema seríssimo que o país está conseguindo resolver, que é a desnutrição infantil, que termina dando numa economia que tem menos braços melhores, menos cabeças mais bem informadas para produzir melhor a tal produtividade que a gente sente tanta falta. Isso vem lá do tempo em que o ex-ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique, conseguiu realizar o projeto, em grande parte, com sucesso, de toda criança na escola, matricular todas as crianças. Daí para frente, os problemas são esses, da qualidade disso, uma boa parte, maior do que era preciso, do que era desejável, não termina o ensino fundamental, vai parando pelo caminho, né? Mil problemas, Priscila sabe melhor que eu, pode falar melhor, mas olha como a instrução, eu nem falo educação, a instrução da mãe, né, produz resultados sociais importantíssimos, e esses resultados sociais vão se refletir também nos econômicos, porque uma coisa não está separada da outra. Na verdade, o nível educacional da família, ele melhora a renda e daí ajuda a resolver vários outros problemas, a começar pela desnutrição. Priscila, uma pergunta. O Bolsa Família, enquanto ele contribui para esse tipo de resultado, ele é um programa bem sucedido do ponto de vista do acesso da criança à escola, da melhoria dos índices de analfabetismo? Ajuda, acho que primeiro na medida do que o Zé Paulo colocou, né? A nutrição, a gente talvez, acho que perde, né, a ideia de como uma criança bem cuidada, bem nutrida, vai aprender melhor. Exatamente. Aprende muito melhor. Então, a nutrição e os cuidados na primeira infância são fundamentais. Então, o fato de uma família ter lá um certo sossego de que vai entrar a renda necessária, o suficiente para poder criar os seus filhos, para poder ter comida na mesa e tudo mais, isso tem reflexos na escola, tem reflexos muito na aprendizagem. Então, isso é muito importante. Esse ambiente todo tem um impacto grande. Depois também tem o impacto que é o da a contrapartida da criança estar na escola. E essa contrapartida ela é importante pela questão obrigatória, mas também pela conscientização das famílias. Famílias que vêm de gerações e gerações e gerações, que nunca passaram pela escola, agora estão quebrando esse ciclo agora. Então, isso é muito importante mesmo. O que eu queria também completar aqui naquilo que o Zé Paulo colocou, em termos de aprendizagem, né? Acho que a gente agora tem esse grande desafio, acho que educação é um investimento que, logicamente, que eu vou defender isso, né? De onde eu coloco, né? De onde eu estou, mas é o único investimento que não retroage nunca. Nenhuma mãe vai admitir que o seu filho tem uma escolaridade pior do que a dela. Então, a cada geração, a gente só tem a ganhar. Então, se a gente conseguir manter esse ritmo de crescimento da escolaridade, mas com foco também na aprendizagem, garantir que todos os seus alunos aprendam, porque a gente, de fato, tem conseguido avançar no 5º ano, né, o primeiro ciclo do ensino fundamental, a gente tem conseguido avançar em uma velocidade muito interessante mesmo, assim, com uma grande puxada na reta, na curva, mas no 9º ano a gente já começa a ter uma queda, né, ou pelo menos uma estabilização, e no ensino médio estamos estabilizados num patamar muito baixo de aprendizagem. Então, ou a gente coloca isso como o grande foco do país, outros países fizeram isso, no momento da sua história, falou assim, olha, agora nós vamos ter uma escola de excelência, porque a gente entende os reflexos na economia, no emprego, na renda, na felicidade, na saúde, na violência, etc. Tem tantos benefícios bons da educação.
Outros países fizeram isso. Acho que a gente agora está, inclusive, vivendo uma transição demográfica, um bônus demográfico que possibilita que a gente faça isso. A gente já deveria começar a fazer isso rápido para aproveitar esse momento do país. Bônus demográfico é a proporção de jovens. O Brasil tem bastante jovens por enquanto. Agora a tendência é comparados com os velhos e as crianças. Isso. Mas com uma taxa de natalidade... O bônus demográfico é aquele momento, acontece mais ou menos que nem o cometa Halley nas economias. Nas sociedades, é um período a cada 60, sei lá quantos anos, nas economias jovens, nas sociedades jovens que estão ainda evoluindo, que é o seguinte: você tem jovens e produtores, gente com idade de produzir, em maior quantidade do que crianças e idosos, que não produzem mais e os que ainda não produzem. Esse é o bônus demográfico. Nós estamos vivendo esse momento. Temos que aproveitar. E a discussão é se estamos aproveitando bem ou não. Parece que, para variar, estamos mais ou menos, e há um fla-flu terrível, péssimo, como todo fla-flu político-ideológico, nesse assunto também. Porque a tendência com a queda da natalidade é que nos próximos anos haja um número maior de idosos e daí vão ter mais jovens precisando trabalhar. Mas essa discussão da educação e da economia, isso tudo, tem muito mito. Um deles, não quero dizer que não precise de recursos para a educação. De jeito nenhum, quanto mais, melhor. Mas você tem os limites das outras necessidades, saúde, etc. e tal. Mas, para o futuro, a necessidade de grana para a educação vai ser menor. Porque, exatamente, a natalidade, a fecundidade está muito mais baixa. Tem nascido menos brasileirinhos, proporcionalmente. Logo, daqui a um tempo, vai ter menos pressão de gastos em educação do que temos hoje. Não é que vai ser pouco, vai ser muito, e é mais do que a gente investe hoje. Mas é uma pressão que tende a diminuir, isso é uma coisa favorável. Porque tem menos gente nascendo, tem menos gente que vai chegar em idade de gastar na escola, entendeu? Esse é um outro efeito positivo dessa transição demográfica, a gente poder gastar mais por aluno, porque o nosso investimento per capita é muito baixo. Exatamente. Em termos de porcentagem do PIB, a gente investe parecido com os países da OCDE, mas no per capita a gente investe muito baixo, 5, 6 vezes menos. Então a gente precisa investir mais mesmo por aluno, então o fato de ter menos aluno melhora essa situação. Claro, isso, agora tem que gastar bem. Isso. Se não gastar bem, pode outra coisa que, enfim, não é fácil entender dos efeitos dos vasos comunicantes da educação para a sociedade, para a economia, é que, enfim, a escola é assim, a praça para onde convergem e de onde saem quase todas as estradas de uma dinâmica social positiva. Por exemplo, estudiosos, psicólogos, psicanalistas, sociólogos que estudam infância e estudam educação, batem nessa tecla. Não existe infância se não existe escola. A criança que não está na escola não é infantil, não é criança, é uma outra coisa. Vai ser um outro ente humano, mas não é criança. Para ser criança, para ter infância, tem que estar na escola. Isso é uma ideia que faz a gente pensar a importância, a força, né? A penetração que a questão educacional deve ter numa sociedade que quer... O impacto possível, né? Priscila, o índice de analfabetismo funcional caiu de 20,4 para 18,3. Explica um pouquinho o que é o analfabeto funcional e qual a importância dessa redução. O analfabeto funcional é aquele que até lê alguma coisa, ele decodifica alguns códigos, mas ele não é fluente. É diferente da pessoa que está alfabetizada. E a gente tem aí muitos analfabetos funcionais, mesmo na universidade, no mercado de trabalho, etc. Então,
Essa redução, ela é muito positiva, ela é reflexo dessa melhoria da escolaridade, desse aumento, ainda tímido, da qualidade da aprendizagem nas escolas. Então, é fundamental que a gente tenha essa redução. Diga, Zé Paulo. Aí, de novo, o que a PNAD está falando é o analfabetismo funcional quantitativo. A medida é ter completado os 4 primeiros anos do ciclo básico. É isso, né? Quando é criança, mas nessa pesquisa também tem o que é autodeclaratório, né? Sim. É o próprio adulto que declara se é ou não alfabetizado. Há pesquisas, inclusive o Instituto Paulo Montenegro, ligado ao IBOP, pesquisa isso regularmente. É uma pesquisa mais qualitativa que considera o analfabetismo funcional aquele em que o indivíduo não é capaz de seguir 5 comandos, 5 ordens simples em sequência. Ele sabe ler e escrever, ele assina o nome, enfim, como a Priscila disse, lê alguns códigos, entende minimamente isso aí, mas também analfabetos, pega ônibus, pega o seu ônibus, olha aquilo ali, não sabe o que é, mas vê que tem um sinal, maior a letra, é o bairro Pindamonhangaba, não é o bairro Ida, né? Mas, enfim, então uma coisa mais qualitativa, que é o seguinte: fulano que consegue, lendo um conjunto de instruções, 4 ou 5, muito simples, consegue cumprir aquilo. E aí, neste ponto, os números são escalafobéticos. Muita gente, é muito mais do que esse número que a PNAD mostra, né, Priscila? É um negócio assim, muito mais. Talvez 2/3, enfim. Quando a gente sai do autodeclaratório, né, ou pela escolaridade, a gente vai lá e faz o teste, sempre o analfabetismo é maior. Na criança também acontece a mesma coisa. A gente tem a prova ABC, que é uma prova que a gente também fez com o Instituto Paulo Montenegro, também foi em parceria com o Sesgran Rio, com o próprio INEP, e a gente foi lá ver como que está a alfabetização das crianças até 8 anos de idade. Porque pela escolaridade é difícil você medir isso, né? E depois a gente só vai ter a prova no 5º ano, que é SAIB Prova Brasil. E aí quando a gente vai ver das crianças com 8 anos, e olha, 8 anos deve ser o limite máximo, porque senão o direito dela de aprender nas séries seguintes não vai ser cumprido, não vai ser efetivado. E também porque é direito dela, né? O que a gente tem como resultado é que apenas metade das crianças, 55% das crianças têm a competência leitora, mas 33,3% na matemática, um terço só. Um terço, exatamente um terço, isso. E 30% na escrita, então com 8 anos. Eu acho que esse é o ponto mais preocupante. Se a gente quer fechar a torneira do analfabetismo, né, depois para a gente não ficar aqui anos e anos comentando se o analfabetismo está subindo ou não, a gente tem que fechar a torneira. Fechar a torneira é criança, e a criança, 8 anos de idade, limite máximo, educação infantil, fundamental para isso, os primeiros anos do ensino fundamental, estratégicos para isso, mas nesse período, talvez seja o período mais estratégico para o país atuar, que é justamente a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, para a gente garantir que todas as crianças estão com a base muito bem formada. Com essa base, a gente tem muito a plantar, tem um terreno fértil para plantar várias coisas, mas a gente tem que garantir essa base bem feita. Priscila, um dado que chama atenção: o trabalho infantil caiu, cerca de quase 5%. Agora, em algumas regiões caiu bastante, como a região norte caiu mais de 11%. E o centro-oeste, que é a região mais desenvolvida, aumentou, tem 34 mil jovens, crianças e jovens, né, de 5 a 17 anos, a mais trabalhando em 2012 do que em 2011. O que explica e qual a preocupação do movimento em relação ao trabalho infantil? Tá. Bom, no geral, o trabalho infantil cai também porque a escolaridade está aumentando. Então, se agora a obrigação, né, a obrigatoriedade é de 4 a 17 anos, é muito mais difícil, porque inclusive pode correr em conselho tutelar, a família pode ser responsabilizada se a criança não estiver na escola. Então, esse é um fator. Na região norte, o que acontece é que a gente tinha lá mais do que cair. Então, acho que também isso colabora. Tinha uma base maior, então você consegue cair mais.
Por outro lado, na Centro-Oeste, aí é uma inferência minha, não sou, talvez a Paula consiga me ajudar nisso, mas é uma região de produção agrícola muito forte. E grande parte do trabalho infantil é na produção agrícola. Então, eu acho que isso chama atenção, acho que a gente agora tem que passar a olhar para isso. É inadmissível ter aumento de trabalho infantil. É inadmissível a gente ter esse tipo de resultado hoje no país. Então, se isso está acontecendo na região Centro-Oeste, é muito importante que as autoridades, a sociedade, toda a população passe a ter isso como um ponto de atenção. É inadmissível. A criança tem que estar na escola aprendendo. O nosso tema aqui é muito importante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu só queria pedir para a Priscila Cruz, do movimento Todos pela Educação, uma mensagem final. Por quê? Existe um problema no Brasil que é aquele jovem que não quer nem trabalhar, que não trabalha e nem estuda. Agora, existe também muitos jovens que estudam, mas às vezes querem trabalhar para ajudar o pai, ou então quer fazer um serviço voluntário. Na verdade, a melhor forma de ajudar o país, ajudar a família, ajudar a si mesmo, é estudando. É isso, Priscila? É isso mesmo. E aí tem também uma questão que é crítica no país, que é o ensino médio. A gente tem que mudar o ensino médio. O ensino médio no Brasil são 13 disciplinas obrigatórias, é a nossa jabuticaba. Só no Brasil tem esse ensino médio, que é único, blocado, 13 disciplinas obrigatórias, que o jovem não pode exercer a sua vocação, ele não pode escolher, não tem optativa, não tem diversificação nenhuma no ensino médio. Isso faz com que o ensino médio, por outras razões também, porque aí o jovem já vem com acúmulo de defasagens de outras séries, enfim, tem várias questões. Tem a própria questão da juventude em si, mas esse nosso modelo de ensino médio é um modelo equivocado. Ou a gente muda o ensino médio, ou o jovem está dando um recado aí. O jovem que não trabalha e nem estuda. Isso aí é um recado. Ou a gente responde a isso, ou a gente vai falhar de novo com esse jovem. Está crescendo esse número, é um número também que não pode crescer. Isso aí tem várias decorrências, inclusive consumo de drogas, violência, uma desestruturação das famílias. Olha, isso aí é muito grave. E eu acho que a gente tinha que ter mais atenção para isso também. Agora, como a minha função aqui é falar da parte da educação, né, nesse problema, é o ensino médio. O jovem começa a se desestimular no Fundamental 2, mas ele ainda está na escola. É no ensino médio que a gente tem aí uma grande evasão, o jovem não vê mais sentido na escola, ele não quer mais ficar naquela escola que não faz mais sentido para ele, não consegue ver nem mais sentido para o mundo do trabalho. Com o Pronatec, a gente está melhorando isso com maior oferta de ensino técnico profissionalizante, a gente tem que aumentar mais ainda isso, porque isso dá mais foco, isso dá mais sentido para esse jovem. Agora, eu acho que isso aí é algo que a gente tem que olhar com muito mais seriedade no país. Zé Paulo, só para concluir, o que você acha que deve ser prioridade nessa questão? Do ensino médio? Do ensino médio, da educação no país. Bom, a primeira coisa que eu acho que precisa ser batido, porque é um mito terrível, disseminado em grande medida, é que é preciso concentrar os esforços do poder público, e especialmente os recursos, no ensino básico e gastar menos do que se gasta no ensino superior. É um desperdício que isso deve voltar para o ensino básico. Isso aí é com perdão da palavra, uma bobagem gigantesca, porque se nós precisamos de ensino de qualidade, esse ensino de qualidade vai ser dado aonde? É no ensino superior, formando professores de qualidade para a escola básica. Mais ainda, se você fala em ensino básico, Priscila frisou, você precisa falar de educação infantil, da creche, a começar da creche, porque é ali que você começa a formar pessoas mais saudáveis, em melhores condições para exatamente estudar melhor, aprender mais, melhor, com mais qualidade. Ou seja, a questão da educação não é muito complicada exatamente por isso. Precisa priorizar da creche à universidade. Não pode escolher um pedaço desse caminho. Você pode tentar resolver as questões do pedaço. Que Priscila fala do ensino médio, é importantíssimo. Você precisa, mas também aí tem um outro mito. O ensino médio, a grade curricular não é adequada, não é voltada para o mercado e não interessa ao jovem. É a maior verdade. O problema é que, se a gente olhar para outros países e olhar essas estradas que levam
da educação para a sociedade e para a economia, e da economia e da sociedade para a educação, não vai ter solução enquanto o sistema do ensino médio, especialmente o ensino técnico, não integrar as empresas privadas neste esforço. Se você pega a Alemanha, que é um caso de sucesso histórico de ensino médio, você vai ver que lá há um sistema integrado, empresa-escola. A empresa privada, não sei se ela é obrigada, eu acho que a dar estágios para estudante de ensino médio, faz parte do negócio. Sem isso, pode fazer a grade que quiser, que não vai ter um resultado tão positivo quanto a gente precisa nessa questão. É uma integração. A educação é o centro, é um coração da sociedade. Ela está integrada em tudo e tem que ser assim, senão realmente fica uma coisa que não se resolve.